Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E nessa hora eu quero desejar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você que está me ouvindo. E aqui eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de João capítulo 2 até o versículo 10. Amém, amados? Vamos ler aqui. Que tem como título: Primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Palavra subérga. E ao terceiro dia fizeram-se uma das bodas de Canaã de Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Palavra subérga. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Eita glória! Deus é fiel, né? E nesta hora nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus, né? Milagre poderoso, um milagre lindo que Deus fez. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, né? No casamento a gente vai ver aqui que tem um significado, né? Tem um símbolo, tem um significado muito grande. E a habilidade de transformar aquilo que é sem sabor em algo saboroso transformou a adversidade em oportunidade. E uma das coisas que eu estava observando hoje à tarde, enquanto lia esse texto, observei algumas delas. Uma é essa do versículo 11. Eles já eram discípulos, mas ainda não criam. Quantas vezes nós cometemos a mesma coisa, o mesmo lápidos? Somos discípulos, estamos na igreja, mas o nosso crer é muito superficial. Precisa ser impactado, e às vezes Deus só permite faltar o vinho para ocasionar o nascimento da nossa fé, que não se manifestou ainda. É a chance de brotar fé, é a oportunidade. E uma outra coisa que eu percebi no texto é que eu nunca tinha visto, não é que eu estou inventando a roda, não sou eu com a minha leitura que eu nunca tinha percebido, embora os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram sobre os ministérios e os milagres de Jesus. Somente João escreveu a palavra subérga, glória, aleluia. Essa palavra é poderosa. Somente João escreve sobre esse milagre. Nenhuma dos outros 3 fala da transformação da água em vinho. Por que será? Eu disse aqui que Mateus escreve o Evangelho do Rei, por isso ele precisa, por exemplo, apresentar a genealogia de Jesus, porque
um rei tinha que ter genealogia. Lucas escreve o Evangelho do Filho do Homem e Lucas trata da genealogia de Jesus porque ele está apresentando Jesus como Filho do Homem. Todo rei tem que ter uma linhagem, né? Uma linhagem real. E Jesus tinha essa linhagem. É isso que os sacerdotes, é isso que os seus discípulos estão falando. Aí aqui continuando, apresentando Jesus como Filho do Homem. E como sacerdote, um sacerdote precisava ter história, precisava ter origem, precisava ter família. Marcos escreve o Evangelho do servo, então Marcos não tem preocupação em mostrar a genealogia de Jesus, nem o milagre da concepção, porque ninguém estava preocupado em estudar sobre um servo. Cada um dos discípulos do Senhor tinha uma visão a respeito dele, né? O que o comentarista está falando. Aqui Marcos olha para o Senhor como servo, né? Aí já tem o Lucas olha para ele como filho do homem, né? E cada um via ele de uma forma diferente, só que ele é tudo isso ao mesmo tempo, porque Jesus é o Todo-Poderoso, né? Aí aqui, preocupando em estudar sobre um servo, sobre o aspecto natural do seu nascimento. Já o João escreve o Evangelho do Verbo do Divino. O Evangelho de João, sobretudo, no capítulo 1, é uma tese e é uma dissertação no qual ele está defendendo a argumentação, a divindade de Jesus. Daí é só João repetir tantas vezes a expressão eu sou usada por Jesus. Cada um tem uma intimidade e uma aproximação com Jesus, cada um dos seus discípulos, né? Tinha um que era mais próximo, né? Quantas das vezes somos nós, né? Tem pessoas que têm mais intimidade com Jesus e Jesus fala de uma forma diferente com cada um, né? Aí aqui também, quanto mais a gente se aproxima, né? Tá falando que quanto mais os discípulos se aproximavam do Senhor, mais intimidade, mais revelação do céu eles recebiam. Por pelo menos de 8 ou 10 vezes no Evangelho de João, Jesus diz, eu sou. Ele diz à mulher samaritana, eu sou o Messias. Depois ele diz aos judeus que lhe ouvem, eu sou o pão da vida. João 6. Depois ele diz aos seus ouvintes em João 8, eu sou a luz do mundo. Depois em João 10, ele diz, eu sou a porta. Depois ele diz, eu sou o bom pastor. Aleluia, amados, glória a Deus. Depois ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele diz, eu sou a videira verdadeira. São expressões que só Deus poderia utilizar acerca de si mesmo. Então João está apresentando Jesus como Filho de Deus. Por isso, em Mateus, Jesus é representado naquele quarto querubim ou nos 4 animais. Jesus é representado como o rosto do leão, rei, né? A Bíblia fala sobre isso, que ele se apresenta como leão, porque o leão ele tem força, né? E autoridade. Em Marcos, Jesus é representado como bezerro, né? O bezerro porque ele que fez o sacrifício, né? Ele fez o sacrifício na cruz do Calvário por nós. O bezerro, servos. E em Lucas, Jesus é representado como o rosto do homem, porque ele é o Filho do homem, né? Mas em João, ele é representado pela águia, porque é o Espírito de Deus que contempla toda a terra, porque
João é o único que escreve sobre o milagre de Canaã, porque João começa a provar por atos de Jesus situações que confirmam que ele é Deus. Só Deus poderia transformar água em vinho. Agora observe que João começa o seu relato dizendo assim: e ao terceiro dia de quê? Ele está perguntando, e ao terceiro dia de quê? Né? Ele está fazendo uma pergunta e ele vai responder. É só ler o final do capítulo 1 que o irmão vai encontrar quando Jesus é apresentado a um judeu chamado Natanael. Alguns estudiosos acham que ele, Natanael, é o mesmo Bartolomeu que se tornou apóstolo. Quando Jesus encontrou-se com Natanael, Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro varão israelita, em que não há dolo, israelita puro, né? Dolo, que ele quer falar puro, sem mistura. Natanael olha para Jesus e diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Natanael despreza Jesus e Jesus honra Natanael, né? Quantas das vezes a gente não faz isso, né? Jesus está querendo nos abençoar, está nos honrando, está nos colocando em lugares altos e a gente desonra Ele por pouca coisa, por besteira, né? Por coisa fútil, por coisa banal, a gente decepciona o Senhor. Né? Então aqui Deus está chamando a atenção e está mostrando que Jesus, Ele sempre faz o bem, né? Em todo o tempo a gente também tem que copiar, né? Tem que imitar o Senhor Jesus e tem que ser mais agradecido. Aí aqui fala Jesus, e Jesus honra Natanael. Tu és um verdadeiro varão, onde não há dolo. Natanael então pergunta assim: de onde me conheces? Natanael está fazendo uma pergunta para Jesus, né? E Jesus diz: antes que saísse debaixo da figueira, eu já te vi. O historiador diz que essa história da figueira é muito mais antiga do que o último local onde Natanael estivera. O que o historiador sugere é que naquela noite em que Herodes ordenou, aleluia, a morte dos infantis em Belém, José e Maria fugiram com Jesus para o Egito. Mas a mãe de Natanael correu e escondeu Natanael nos ramos, nos galhos de uma figueira. Só quem sabia aquela história era Natanael e a mãe dele. Quando diz em ti, enquanto estava debaixo da figueira, Natanael se levanta e começa a seguir a Jesus. Está falando que Jesus nos conhece antes mesmo da gente nascer, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, de ser gerado no ventre da sua mãe, né? De nós sermos gerados, o Senhor já nos conhecia. Quem nos conhece profundamente, por dentro e por fora, é só o Senhor Jesus. Nem nós mesmos nos conhecemos tanto como o oleiro, né? Jesus é o oleiro e Jesus conhece o barro, conhece a matéria, a fragilidade, a dependência. Então, o Senhor nos conhece profundamente, né? Aí aqui está mostrando que Jesus conhecia Natanael, mesmo antes de Natanael haver chegado na estatura de varão, de homem. Deus já o conhecia. E aqui fala: estava debaixo da figueira, Natanael se levantava e começa a seguir a Jesus. Então, dali em diante, Natanael foi seguir o Senhor Jesus, né? Mudou de vida. 3 dias depois, Jesus está em Canaã da Galileia. Daí o historiador diz que provavelmente
O noivo ou a noiva eram parentes de Natanael. E Natanael ficou tão impressionado por conhecer a Jesus que convidou Jesus para o casamento. Note que o convite que vai para Jesus é diferente do convite que vai para Maria. A Bíblia é muito extraordinária porque ela revela para nós que Jesus te ama tanto, Jesus te ama tão absurdamente que Ele é capaz de ir a um lugar só para te livrar de um vexame. Então aqui está falando que eles iam passar um vexame muito grande, os noivos, né? E Jesus foi para aquele casamento justamente para mostrar a sua fidelidade, o seu amor, a sua graça, né? Ali Deus estava dando um ensinamento poderoso. Jesus estava começando uma nova aliança ali também. E Jesus estava ali para glorificar o nome do Pai Celestial. O milagre da transformação do caos em oásis. Na nossa história, se Jesus estiver no centro da nossa vida, tudo está bem. Mas se Jesus não estiver, haverá crise. Mas se Ele não estiver, haverá desastre. Mas se Ele estiver, haverá milagre. Amém, amados? Glória a Deus, porque essa palavra é maravilhosa, essa meditação é santa. Vem do céu, né? Os estudiosos e os professores estudam bastante, né? A gente estuda bastante, jejum e consagra para que Deus venha dar uma palavra. Embora sejamos falhos, né? Mas o Senhor tenha de misericórdia da nossa vida, porque Deus sabe que nós queremos fazer o melhor para Ele, né? O melhor para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então nós vamos ler aqui no livro de João, capítulo 2, que fala sobre esse casamento. E ao terceiro dia fizeram-se bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Então eles tudo foram convidados, tanto a mãe dele, a família dele, né? Jesus e os seus discípulos foram convidados, receberam um convite à parte, né? Devido a esse acontecimento que eu falei, que Natanael estava debaixo de uma figueira e Jesus revelou a vida dele. Ele ficou impressionado porque ninguém sabia daquela história que havia acontecido com Natanael. Então, Natanael era provavelmente família desses noivos, né? Desse pessoal que tinham casado. E naquela época o casamento não é igual hoje em dia, que dura 4 horas, né? Provavelmente dura 4, 5 horas. E o casamento antigamente durava 7 dias. Então era 7 dias e 7 noites de muita festa, de muita comida, de muita alegria, né? Bebendo e comendo. Enquanto tinha festa, enquanto tinha bebida, tinha comida, tinha festa e tinha alegria. Até que aconteceu algo no meio dessa festa, mas Jesus estava ali, né? Para mudar aquela história, né? Queria ser uma história de decepção, de derrota, né? Enquanto das vezes a nossa história não tinha tudo para acabar mal, né? E Jesus veio e escreveu uma nova história, uma história nova, uma história diferente. Versículo 2 fala: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então eles mandaram um convite à parte para Jesus e seus discípulos. Todos foram, né? Agora nós vamos ver aqui quando chegando lá, né? E falando vinho e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Então por que Maria se aproximou de Jesus e falou isso? Porque Maria já sabia quem era Jesus, né? Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ela sabia que ele poderia mudar aquele contexto, né? Ela sabia que Deus poderia mudar aquela história, porque se acabasse o vinho, ia começar o falatório, todo mundo ia sair falando mal da festa, né?
ia pegar muito mal, ia ser muito ruim para os noivos, né? Então ela se aproximou de Jesus e pediu para ele que ele fizesse algo em prol daqueles noivos, não deixasse que a festa deles acabasse daquela forma, daquela maneira, né? Porque ela falou assim, porque quando o anjo apareceu a Maria, o anjo já lhe explicou quem era Jesus, né? Era o Filho de Deus, então ela sabia que ela estava carregando no ventre dela o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que ele poderia mudar aquele cativeiro, aquela história, né? Aí aqui a gente vê no versículo 4 que fala: disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, igual eu falei, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E como Deus, ele estava falando com ela, né? Porque como filho, como homem, jamais ele iria falar dessa forma com Maria, né? Mas como Deus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra de dar ordem, de mandar, né? E todos têm que executar, todos obedecem o Senhor, até o homem obedece o Senhor, mesmo sem querer, né? Quem manda na nossa vida é o Senhor, não é o pecado, não. A gente não pode aceitar que o pecado mande na nossa vida, não. Mas quem manda na vida do homem, quando o homem se rende ao Senhor, quando o homem se prostra ao Senhor, é Jesus. Jesus começa a lhe mostrar o caminho que ele tem que andar. E como ele falou como Deus, né? Ele também ali tomou as providências, né? Ele teve misericórdia. Versículo 5 fala, aqui, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disse. Então ela foi discreta e ela foi pedir ajuda à pessoa certa. Já pensou se ela tivesse ido conversar com o noivo, né? Se ela fosse falar com os noivos, né? Com os donos da festa, eles não iriam resolver. Mas Jesus resolveu discretamente, sem ninguém ver nada. Foi um milagre feito assim, para glorificar o nome de Deus, né? Ele fez ali tranquilamente, ninguém percebeu nada, só a sua mãe que estava por ali e os servos, né? Os criados. Ele foi e fez um milagre não para aparecer, mas ele fez um milagre para o nome do Senhor ser glorificado. Mais uma vez, tudo que Jesus fazia era para glorificar o nome do Pai Celestial, né? Ele nunca fez nada para se aparecer, mas ele falava que ele fazia as coisas que era para o Pai aparecer na vida dele, nele, né? E estava ali, versículo 6, e estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Almudes são medidores, né? Então essas 3 talhas eram um jarro muito grande de pedra, onde os judeus da época eles tinham o costume de lavar as mãos, né? Como sinal de purificação, lavava as mãos, lavava o rosto, se lavava todinho. E Jesus mandou eles encher, né? Já estava vazia aquelas talhas, e Jesus mandou com que os servos enchessem aquelas talhas de água até a boca. Daí eles foram e fizeram como Jesus mandou, está escrito aqui. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então eles fizeram transbordar até em cima, né? Muita água, porque quando Jesus ele dá em abundância, ele dá em alegria. A nossa vida tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus, para que quando os problemas sobrevierem sobre nós, a gente ultrapasse, né? A gente não fique sofrendo, a gente não venha ficar abatido. Quando a gente está cheio da presença de Deus, vem as lutas, vem os temporais, mas a nossa casa, ela tem que estar firmada na rocha, porque quando a nossa casa está firmada em Cristo, a gente se sobressai de qualquer problema,
né? Então Jesus ele fez aquelas talhas, né? Mandou encher aquelas talhas de água. Aqui também está nos dando uma lição, que aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer por nós, não. Jesus falou, tirem a pedra. Ele poderia ter tirado, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Mas Deus está dando uma lição aqui para nós, nesse dia de hoje, que aquilo que é para eu e você, para o homem fazer, Deus não vai fazer. Deus faz o sobrenatural, o impossível. O impossível é com Deus, mas o possível é com o homem, né? Então Jesus mandou encher aquelas talhas de água porque era para o homem fazer. Agora o milagre, o poder, o sobrenatural, só o Senhor poderia fazer ali, né? Só Deus tem o poder de transformar a água em vinho. E aqui fala, versículo 8, versículo 7. E disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas e encheram-nas até em cima, né? Continuando, versículo 8. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala e levaram. Então Jesus, ele mandou o vinho até o mestre-sala para que o mestre-sala provasse e visse que era o melhor que estava sendo entregue ali, que estava sendo distribuído, para que ele ficasse tranquilo. Jesus, ele nos tranquiliza em meio às lutas, em meio às provações, em meio às dificuldades. O Senhor é quem nos tranquiliza, quem mostra que está no controle. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle da minha vida e da tua vida. Jesus está no controle do teu problema. Não se preocupa, vai dar tudo certo, porque Deus é fiel. Então Jesus mandou aqueles servos levarem o vinho até o mestre-sala, que era o responsável por aquela festa, quem estava na organização, para que ele ficasse tranquilo e que ele ficasse sabendo que estava tudo sob controle, sob o controle de Deus, né? Deus é maravilhoso. E porque Jesus fez um milagre num casamento, o casamento simboliza também a noiva de Cristo, né? Nós somos a noiva de Cristo e Ele é o noivo. Então Jesus zela por isso aí, tem um significado precioso. O casamento é uma aliança, né? E Deus gosta de aliança, né? Deus gosta quando a gente faz uma aliança com Ele, e Deus gosta também quando a gente faz a aliança na terra. Aí aqui no versículo 9 fala, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo da festa, né? E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. É fidelidade de Deus, né? Deus é fiel. O vinho significa alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus fez esse milagre ali para que aquela festa continuasse. Deus gosta que as pessoas fiquem felizes, as pessoas que o sirvam. Deus não quer ver ninguém triste, não. Deus quer ver que as pessoas que o sirvam fiquem felizes, porque Ele é o dono da alegria, né? Ali ia haver uma grande tristeza, né? Mas Jesus veio e mudou o contexto, né? Mudou a história, porque Deus é fiel, irmão. Em todo tempo o Senhor é bom. Deus é maravilhoso. Já pensou se tivesse acabado aquele vinho ali, né? Ele ia servir o pior e as pessoas ainda iam sair falando, mas Jesus não. Honrou ele, abençoou, né? Aquele casal foi abençoado pelo Senhor. O primeiro milagre que Jesus fez não foi um milagre de cura física, não foi um milagre de ressurreição dos mortos, mas o primeiro milagre que ele fez foi no casamento, e ele transformou a água em vinho.
Era uma festa, estava todo mundo feliz, comendo, bebendo, se alegrando. Só que de repente acabou o vinho. E aí então Maria, mãe de Jesus, fica sabendo que acabou o vinho e ela vai conversar com Jesus. E aí quando Maria conversa com Jesus, Jesus responde o seguinte: não é chegada a minha hora. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus era homem e era Deus. E naquela hora ele falou, creio eu, como Deus. A narrativa do texto era propositalmente, ele quer mostrar isso para a gente, que Jesus, ele se torna o centro ali. Jesus era o centro da atenção, ninguém era mais importante do que Jesus ali, né? Jesus, ele está falando aqui que Jesus é mais importante até do que o próprio noivo, né? Porque Jesus é o dono da festa, é o dono da alegria, ele trouxe alegria para aquele casamento. E quando Jesus entende que chegou o momento certo dele agir, ele vai até os garçons, até os serviçais, e ele diz o seguinte: encham essas talhas de pedra com água até a boca. A Bíblia mostra para a gente que haviam 6 talhas de pedra e que elas eram cheias de água, e que essa água das talhas de pedra era usada na purificação dos judeus, né? Eles usavam para se purificar. E o que era isso? Essa purificação dos judeus era uma tradição que eles tinham com base nos ensinamentos que eles extraíam com base na lei, onde eles tinham o costume de lavarem as mãos antes das refeições. Isso era considerado um símbolo de pureza. Quando eles lavavam as mãos naquela toalha, naquelas talhas de pedra, é como se eles estivessem purificando para a refeição. Para a gente entender porque Jesus fez esse milagre no casamento, e sendo o primeiro milagre que ele fez, a gente precisa entender o simbolismo que essa história contém. As talhas, elas tinham relação com a tradição dos judeus da purificação. Agora, uma coisa que é interessante é que Jesus, ele não fala para eles encherem o odre de águas. Ele podia pegar, por exemplo, os odres que estavam vazios do vinho, né, que havia acabado, e mandar encher esses odres de água. E ali dentro desses odres, aquela água seria transformada em vinhos. Outra coisa que é importante, a gente lembrar que eram 6 talhas de pedra. 6 na Bíblia é o número do homem, é o número do esforço, é o número do trabalho, é o número do cansaço, do esgotamento físico. Quando a gente fala da tradição dos judeus, isso nos remete à lei judaica, aos 10 mandamentos, a lei moral que foi estabelecida através de Moisés. Vocês lembram muito bem que essas leis foi gravada em pedras, e a mentalidade da lei implica em fazer para merecer. Você é purificado na lei pelo sacrifício que você oferece pelo seu próprio esforço, ao mesmo tempo a gente sabe que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Não existe um justo sequer, e não há ninguém que seja capaz de ser declarado justo por meio da obediência da lei. E está falando que a lei aponta para a graça, né? A lei, ninguém consegue viver ela, né? Por isso que a graça veio. Nós estamos no tempo da graça. A lei é boa, mas a matéria que é fraca, que somos nós, e não damos conta de obedecer ela. É por isso que Jesus, para cumprir a lei, Deus mandou a graça para cumprir a lei. A lei veio para mostrar a nossa
necessidade de salvação que só Cristo poderia fazer por nós. Quando Jesus manda encher aquelas talhas de pedra até a boca, ele estava dizendo o seguinte: agora uma nova realidade está sendo inaugurada, a realidade da tradição judaica, a realidade da justiça própria, a realidade onde você se baseava no teu esforço para te purificar. Já não será mais, porque eu vim para cumprir a lei, uma vez que ele morreu na cruz do Calvário, né? Foi o sacrifício perfeito por nós. Que outrora, né, antigamente, tinha que ter sacrifício de animais para o perdão, para a purificação dos nossos pecados. Então, esses animais não estavam sendo suficientes, né? Então, Jesus veio e fez o sacrifício perfeito por nós. Jesus manda encher aquelas talhas até a boca, depois ele manda distribuir aquela água que, na verdade, agora era vinho. Jesus estava mostrando que aquela realidade da lei agora estava apontando para uma realidade maior, que é a realidade da nova aliança por meio do sangue dele que foi derramado por nós. Aquela água lavava por fora. Agora Jesus, ele nos lava por dentro, né? Jesus estava dizendo, ele está falando aqui, que Jesus, aquela água que Jesus transformou em vinho, né? Todos os judeus, quando chegavam na festa do casamento, eles lavavam a mão lá. Outrora eram água, eles lavavam a mão para se purificar. Jesus poderia ter pegado um odre, mas não, Jesus, para dar um ensinamento, que tudo que Jesus faz tem um significado, né? É uma lição. Jesus está dando uma lição aqui, a Labra Sobiega, para nós, para todos nós. Então Jesus pegou aquelas talhas que eles pegavam para lavar as mãos, né, e mandou encher 6 talhas, né, e fez o vinho. Então ele estava mostrando que eles iriam ser purificados pelaquele sangue, pelaquele vinho, que significa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então ali está apontando, né, tudo o que aconteceu naquele casamento está apontando para um grande ensinamento que Deus está nos dando. Só é a gente prestar atenção direitinho e entender o que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Jesus estava dizendo no número 6 que ele era o homem perfeito, que ele iria fazer todo o sacrifício necessário por nós. E porque Jesus fez esse milagre no casamento? Porque o casamento é o símbolo máximo de uma aliança. O casamento é uma aliança, ele vai até a morte. O casamento é uma aliança criada por Deus. Em Romanos capítulo 7, Paulo nos mostra que a gente saiu de um casamento com a lei e entrou num novo casamento com Cristo. A igreja e o noivo, né? Então esse símbolo do casamento, né, entre o homem e uma mulher, a Bíblia diz que simboliza o casamento da igreja com Cristo, que vai acontecer, né? Vai acontecer a qualquer momento. Então o casamento para Deus tem uma importância muito grande, tem um significado também. Então, por que está apontando aqui para o número 6? Porque o número 6 é o número do homem. Jesus, como homem, só ele poderia fazer o sacrifício por nós. E Jesus, como Deus, ele também mostrou que ele é um Deus de misericórdia e de amor. Amém, amados? Vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu nessa preciosa lição. Ficou um pouco grande, mas é para a glória de Deus. O resumo: quantos litros de vinho foi transformado de água em vinho, ou suco de uva, né? Segundo o comentarista, foi de 480 a 680 litros de água
que foi transformada em vinho. Talhas é uma pedra bruta, né? Ela tinha de 80 a 120 litros as talhas. Eumudes significa medidas de litros, né? O mestre-sala é o que dirige a festa, né? A festa. E o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né? E Jesus fez o seu primeiro milagre aos 30 anos de idade. Amém. Deus abençoe a cada um com toda sorte de bênção, em nome de Jesus.